meninos e meninas do 8º ano. Vamos para a nossa aula de artes. Hoje a gente continua com o teatro de rua, tá? A gente conversou com vocês na aula anterior, né? A gente falou para vocês que faríamos em dois tempos e hoje a gente vai fechar esse tema. Para me ajudar aqui, temos Midian, né, fazendo a tradução para Libras, assim a nossa aula fica muito mais acessível. E a professora Gini, que vai fazer uma leitura para a gente, bem legal, para a gente começar a aula assim, em alto nível. Entra Terezinha correndo. Seu Otávio está quase brigando no botequim. Dona Romana. Nossa senhora, pronto esse Otávio. Tá quase, mulher, tá quase. Ainda não tá, não. É por causa da greve. Seu Otávio disse que greve é coisa de vagabundo. Aí seu Otávio disse que vagabundo era quem ganhava dinheiro com a barriga encostada na caixa. Aí seu Antônio disse que quem não consegue dinheiro é porque não gosta de trabalhar. Aí seu Otávio disse que seu Antônio era ladrão e capitalista. Aí eles ficaram berrando, que não entendi foi nada do que ele estava falando. Muito bem, Gini. Eles não usam black tie. Eles não usam black tie. Oi, pessoal. Comecei já, né, com uma leitura dramática para vocês, que faz parte da aula aqui da professora Vilma, da nossa aula de hoje. E quero vocês aqui, porque uma leitura dramática vocês podem, inclusive, gravar, fazer ela bem gravadinha, bem bonitinha com o seu próprio celular e mandar para o Ensine. A gente está esperando aqui, né não, Vilma? Então, olha, hoje a nossa aula é sobre teatro de rua, a gente vai concluir, né? E esse texto que Gini trouxe é um texto, né, tradicional, digamos assim, né? Já é um clássico brasileiro, né? Isso. Né? Do período moderno, do teatro do século XX, né? Um teatro muito engajado, né? O teatro do Plínio Marcos, né? Isso, já falando sobre as questões, né, do trabalhador, quem era trabalhador, porque fazia as greves, tudo isso dentro de um realismo, né? Isso. É uma peça realista. Muito interessante. E por que a gente escolheu esse tema? Porque o teatro de rua tem esse caráter educativo, né? Exato. Que dialoga com esse teatro moderno, né? Com esse teatro realista, né? Então, o teatro de rua, ele é um teatro educativo, ele tem uma finalidade. Geralmente, também, ele é um teatro engajado, né, Gini? Exato. É um teatro que tem uma posição política, que quer trazer uma discussão, né? Quer que as pessoas discutam sua realidade, né? Pensem a sua realidade. E ali, ele envolve aquelas pessoas que estão na rua, né, Gini? Exato, envolve elas nessa discussão para que dali a pessoa engaje também e saia dali com algo, aquilo fervendo na sua cabeça, né? E é isso que a arte nos traz, tanto no museu, quanto no teatro, quanto no teatro, numa dança, no momento de emoção de uma dança, né? Ela nos ensina algo, ela tem algo a nos comunicar. Pois é. Vamos fazer uma breve revisão, assim, bem rápida mesmo, né? Para a gente não cair de paraquedas, assim, né? No assunto. Verdade. Então, o teatro de rua é uma modalidade teatral em que o espaço cênico é construído no exterior, né? As atrizes e atores, né, se apresentam no espaço aberto e flexível, que é o espaço da rua, né? A gente falou também na aula passada sobre as origens do teatro de rua. A gente não vai falar tudo o que a gente falou, a gente só vai relembrar. A partir dessas imagens que vocês estão vendo aí, a gente detectou 3 origens para o teatro de rua, né? O teatro na Grécia, com o culto, primeiro com os festivais teatrais, depois, né, o teatro que começava ali na rua com as procissões, né, do coro, e depois ia para o teatro. Então, depois, mais para frente, o teatro medieval, que também foi assim, o início do teatro de rua, né, que era um teatro feito fora, né, quando ele saiu do espaço da igreja, ele tomou a praça pública, e a comédia dell'arte, que já é um teatro, né, já no início do Renascimento, que vem, quer dizer, no início do Renascimento não, no Renascimento, que vem também se configurar como um teatro feito na rua. E essas 3 formas de teatro
construíram essa ideia de que o teatro, ele não precisa estar dentro de um prédio teatral, ele pode estar nas ruas, ele vai ter sempre esse caráter de interação com o público. Vamos falar um pouquinho do teatro medieval, né, que foi um teatro feito na Idade Média. A gente viu que a Idade Média ela durou 1000 anos, mas o teatro medieval ele começou a se configurar no século XII, e aí ele começou ali dentro da igreja, né? Era um teatro que tinha uma função religiosa, litúrgica, ele ajudava a educação do povo, porque aquelas pessoas, a maioria das pessoas naquele período, na Idade Média, elas não sabiam ler, elas eram analfabetas, e a igreja ela tinha também essa finalidade de educação, principalmente de catequese, de ensinar né, as doutrinas da igreja para a população, e o teatro servia bastante para isso. Então, um teatro que tinha improviso, um teatro muito gestual, muito pautado também na dança, na mímica e na música, né? Então, um teatro bem visceral mesmo, né? Que acontecia ali junto com as pessoas, era feito pelos padres inicialmente, né? Com o passar dos anos, esse teatro foi adquirindo, incorporando elementos não religiosos, e quando isso aconteceu, a igreja, né, baniu o teatro de dentro da igreja, porque achou que ele estava extrapolando, né, a questão da liturgia, a questão da doutrina, estava trazendo coisas que não eram adequadas à vida religiosa, e aí esse teatro foi colocado para fora desse ambiente da igreja, e aí se formou também um teatro secular na Idade Média. O teatro religioso, medieval, ele tinha 4 gêneros dentro desse teatro aí, digamos que, gêneros mesmo. Eram os milagres, né, que eram histórias que contavam a vida dos santos, né, que contava os milagres feitos por Jesus. Tinham os mistérios, que eram as peças que davam conta das questões mais doutrinárias mesmo, como, por exemplo, entender a transubstanciação, né? Entender os mistérios relacionados ao Espírito Santo, por exemplo, ao nascimento de Jesus, que é uma coisa muito misteriosa. Tenho uma dúvida. O que é transubstanciação? Eita, quem é católico sabe. Transubstanciação é um dogma cristão, não é uma doutrina, é um dogma, que é aquele dogma que diz que o corpo de Cristo, que a hóstia, se transforma no corpo de Cristo. Uau! Isso é a transubstanciação, que isso é um mistério religioso, um mistério católico. Exato. Né? Então, todos esses mistérios relacionados à Igreja Católica, eles eram contados e ensinados ao povo. Né? Como é que as pessoas iam entender isso? O teatro ajudava as pessoas a entenderem esses mistérios. Havia as moralidades, né? Que eram aquelas peças que tratavam das questões doutrinárias e morais da igreja, né? Porque a gente sabe que o cristianismo é uma religião que tem esse componente moral forte, né? Nem todas as religiões têm. E os autos, que eram as pecinhas breves feitas em um ato, e que combinava esses elementos aí, né, da moralidade, dos mistérios e dos milagres. O auto era como se fosse uma coisa assim mais completa, mas ao mesmo tempo curta, ok? Então, dos gêneros seculares, existiram 3. Isso a gente falando do teatro depois que ele saiu de dentro da igreja, que ele passou a ser vivenciado nas praças, nas feiras, né, que ele deixou de ser feito pelos padres, que ele deixou de ter aquele caráter mais litúrgico, então ele passou a ter, aí ele se soltou mesmo, né, ele deixou vir aí a coisa toda da vida das pessoas, das questões políticas, da comédia, né, principalmente da comédia. Aí na imagem, vocês estão vendo, né, uma feira, um evento medieval. Vocês veem aí nessa imagem que a presença da igreja, porque a igreja ela é muito forte na Idade Média, né? Ela é como uma coisa que né, está na vida das pessoas. Exato. Então, mesmo aquilo que não era religioso, a presença da igreja se fazia ali. Então, aí vocês estão vendo como se fosse uma festa, né? Uma festividade nessa imagem. E, claro, se era uma festividade, tinha que ter teatro. Então, os 3 gêneros do teatro secular são a farsa, a soti e os autos. Vamos ver um pouquinho sobre eles.
Antes disso, vamos ver um pedacinho de uma peça medieval. O texto aí está em inglês, minha gente, não é só para a gente verificar os elementos. Vejam aí os cenários, os figurinos. Então, aí é um pedacinho, a gente só pode mostrar um trechinho, né, de uma série que fez muito sucesso, né, que chama Game of Thrones, mostrando uma cena, um momento, né, do teatro medieval ali. Vocês viram, né, os cenários, vocês viram que o palco ali estava na rua, as pessoas em pé, né, não tinha esse negócio de cadeira, assistia em pé na rua, né? Em pé na rua e sentindo tudo aquilo, vendo, né? E fazendo aquele estranhamento. Inclusive, nessa cena tem muitos personagens que são de dentro do castelo, né? Que ele ali tá na cena do rei, né? Então, assim, dentro do castelo, e as pessoas ficam, meu Deus, como é que eles têm coragem de mostrar isso? É isso mesmo que está acontecendo, essa trama. Né? Vamos ver um pouquinho mais. Vamos ver, então, sobre a face. Eu botei aí a definição que está no dicionário, né? Pequena peça cômica popular de concepção simples e de ação trivial ou burlesca, em que predominam gracejos, situações ridículas, etc. Então, a farsa é isso. A gente ainda usa muito essa palavra, né, Gini? Isso. No dia a dia da gente, quando a gente quer dizer que alguém está mentindo, né? Exato, Quando é uma farsa. É uma farsa. Mas a farsa é um gênero do teatro e tem esse caráter mesmo de comédia, de sátira, né? Uma coisa burlesca, exagerada, muito cômica, muito crítica e que se consolidou naquele período. A farsa é um gênero teatral cômico que surgiu na Grécia e atingiu seu auge em meados do século XIV, quando se espalhou pela Europa. Geralmente breve, de poucas personagens, a farsa se caracteriza basicamente por satirizar as situações da vida cotidiana através de personagens caricatas e extremamente exageradas e pelo uso de linguagem popular que pode inclusive ser chula e grosseira e vulgar, dependendo do contexto abordado. Por conta disso, essa foi uma das razões da igreja ter colocado, né, o teatro para fora, porque ele começou a entrar elementos da farsa dentro do teatro, dentro da igreja, aí não podia, né? Realmente não tinha, é complicado administrar essas duas coisas, né? Então, bora lá. Os autos. Uma das formas mais populares do teatro medieval, o auto é uma composição teatral que surgiu na Espanha, em meados do século XII. Vocês viram que na aula passada a professora Gini fez aquela leitura lindamente de um auto de Gil Vicente, né, que é um dos principais autores de autos espanhol. E a linguagem ela é realmente difícil, né? Exatamente. Porque naquela época tudo era muito rebuscado. Aliás, estou confundindo, Gil Vicente é português, né? Não é espanhol, não. Espanhol é Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, lindo Calderón de la Barca, que também tem os textos incríveis, que é espanhol. E o Gil Vicente é português. Ai, meu Deus. Perdão, Gil. Composto por um único ato que transita entre o religioso e o profano. Suas personagens alegóricas simbolizam as virtudes, os pecados, anjos e demônios. A gente conhece bem o Auto, né, por conta do Auto da Compadecida, que é uma peça de Ariano, que por sinal é em 2 atos. Exato. Que é interessante porque é um Auto, mas ele fez em 2 atos, né, porque o primeiro ato é a vida na Terra e depois o segundo ato é aquela parte lá do julgamento. Como ela tem um pouquinho da comédia, um pouquinho acho que é farsa, né? Sim. Ela tem um pouquinho da farsa. Então, uma das características da farsa é ter mais de um ato, né? Então, acho que ele juntou um pouquinho, né? Ele fez uma junção. Fez uma junção. Mas ele chama de auto, acho que por conta do caráter religioso, sim, né? Sim, a discussão religiosa, porque o auto, mesmo o auto profano, ele ainda tem um caráter religioso, né? Verdade. Ele tem um elemento religioso, moralizante também. Exato. Né? O Auto da Compadecida, ele é super moralizante. Completamente. De uma forma leve, mas você... Vários ensinamentos, né? Sim. Pois é. Vamos seguindo. Né? Ainda os autos, um dos maiores representantes dessa modalidade é o português Gil Vicente, com obras que são encenadas até os dias de hoje, como é o caso do famoso Auto da Barca do Inferno. Já no Brasil, contamos com grandes nomes mundialmente famosos, como Ariano Suassuna, e João Cabral de Melo Neto, com seu Auto de Natal,
mais conhecido como Morte e Vida Severina. Não sei se vocês conhecem, mas tem, né, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão encontrar. Se der tempo, eu dou uma palhinha. Ah, seria ótimo, Gine. Vamos ver. Aí, esse vídeo eu vou cortar, porque era um Bumba Meu Boi, mas a gente está com pouco tempo. Bumba Meu Boi é uma representação popular de um alto, né? São Exato. altos profanos, porque tem toda uma história também, né? Moralizante também, com aquela história lá da língua do boi, de matar o boi, do boi ressuscitar. Mas vamos seguindo, porque o tempo está pouco. A sotia é um gênero do teatro profano que ocorreu entre os séculos XIV e XV, semelhantes às farsas, muito comum na região que atualmente é a França. Aquela região naquela época não chamava França, não. Tinha outros, eram vários povos, né? Então, vários condados, várias, que hoje depois se juntou e virou o que hoje é a França. Então, nessas sátiras, os artistas desempenhavam papéis de loucos e criticavam abertamente os poderosos e os costumes da época, com a justificativa de serem tolos, dizendo todas as verdades que geralmente eram ditas sem que eles fossem presos, porque os atores, eles acabavam sendo muitas vezes, quando eles eram muito críticos, eles iam para a cadeia, viu, gente? Sim. Ou a igreja ou o poder instituído, né? Exato. Porque a gente vive hoje, a gente não entende muito, é complicado para a gente entender hoje que a gente vive num Estado democrático de direito, ou pelo menos a gente espera que ele seja. Amém. Né? Onde os direitos humanos, as leis são obedecidas, mas nem sempre foi assim na história da humanidade. Né? Houve épocas em que a igreja, o poder instituído, o rei, fazia o que ele bem queria, prendia quem ele queria, soltava quem ele queria. Exato. E não tinha essas leis tão claras como a gente tem hoje. Então, a gente vive hoje um período muito bom, né? Porque a gente não é preso só pela vontade, né? Naquela época, né? se você falasse... Ou pelo menos é o que a gente espera, né? Vamos lá. Vamos ver mais um pedacinho daquela peça do Games of Thrones. Aí vocês viram a figura do bufão. Isso. Né? Bem interessante. Fala um pouquinho, Gine, que tu é boa disso. Gente, a figura dos bufões. Por que este nome? Exatamente isso que vocês estão pensando, eu não vou falar aqui, né? Por conta das bufas, né? Eu não sei que graça, né, a realeza e os seus achavam nisso, mas eles... E acrobacias, e nisso tudo eles mexiam com as pessoas, você sabia? Sim. Faziam piadas de duplo sentido com o rei, com a nobreza, né? Por quê? Porque eles eram considerados loucos, né? E as pessoas riam desesperadamente, porque geralmente era naquele momento onde estavam comendo e bebendo, que eles comiam e bebiam em excesso, naquela época, né? Então, os bufões estavam lá, eles serviam, eram bons, muito servis. Mas é louco que eles ainda pegam o aparelhinho para fazer o som. O som das né? bufas. O som do peido mesmo, gente. Qual o problema com essa palavra? Não, é porque por causa do nome, né? Vem do nome a gente usa. Todo mundo não é peida. Possível. Né? Agora, o que eu não acho, eu particularmente não vejo graça nenhuma nisso. Jamais. Mas isso é uma coisa infantil, porque as crianças adoram. Criança verdade. acha a coisa mais engraçada do mundo. É esse som. Esse já som. Pensou? Eu já observei. Vamos seguindo? Vamos. Então, agora a gente vai falar da comédia dell'arte. Eu acho que eu vou pedir a Gine para falar da comédia dell'arte, porque ela fala tão lindo. Gine, quando começa a falar de teatro, fica tão, se solta. É a praia dela. Então, Gine, vamos falar um pouquinho. Eu queria que você falasse mais que eu. Não, meu Deus, mas você está falando lindamente. A comédia dell'arte, né? Ela nasceu assim na Itália. Mas um dos grandes
grandes assim, escritores e que encenou dentro desse processo e levou para o teatro, né, foi Molière. Molière, na França. Pois é. Porque ela ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Agora começou aquela coisa mais mambembe, nas praças mesmo. Sim, né? eram as trupes, né? As trupes. Então, a característica da Comédia dell'arte era um teatro itinerante, né? Foi aí que se construíram as trupes Isso. teatrais, personagens fixos. Era tão engraçado que era uma coisa que era passada de geração em geração. O cara fazia o Arlequim, ele era sempre o Arlequim. A figura da Colombina, a figura do Dottore, né, Gini? E em muitos grupos até ele morrer. Aí, inclusive, quando ele tinha descendentes, preparava o filho para ser o Arlequim também. O Arlequim também, era como se fosse uma coisa que herdava. Exato. Uso de máscaras ou meia máscara, é muito comum na comédia dell'arte. E uma trama simples, baseada no romance com final feliz. Também se utilizavam bordões, né, que é essa comédia que a gente faz hoje, né, que tem não muito é essa coisa do não, bordão. né, do bordão. Isso já surgiu lá na comédia dell'arte. Vamos ver mais? Tinham 3 grupos de personagens. Os Zanes, que eram os criados, os Vecs, que eram os velhos e os ricos, e os Inamorates, que eram os personagens apaixonados. Né, que iam fazer aquela coisa de se encontrar. Que a história rolava em torno deles, mas eles acabavam que os outros personagens fixos, né, é que ganhavam mais espaço, né, gente? Exato. Como o Arlequino, como o Dottore, como o como é o nome? É Pigmaleão? Não. Pigmaleão, mas Pigmaleão. Você diz... Muitos livros dizem italiano, Pigmaleone, né? Pigmaleone, exatamente. Então, as relações... Essa peça, embora ela trate de uma história romântica, mas as relações sociais eram bem colocadas ali, né? As questões sociais relacionadas a quem é pobre, quem é rico, relações até também afetivas entre pessoas de classes diferentes, isso sempre era abordado, né? Sempre é bem interessante muita isso. Crítica, né? Muita crítica social, né? As questões, assim, de dizer mesmo que era hipócrita, as hipocrisias, né? Exatamente. O objetivo último era de entreter o vasto público, que ele era fiel, provocando riso, através dos recursos, né, como a música, a dança, as acrobacias, os diálogos pejados de ironia e humor, explorava-se os escândalos locais, as questões políticas e as questões de costume. Exato. Tá bom? Vamos passar um pouquinho, porque o tempo tá, vamos para os personagens, o tempo tá pouco. Então, tinha os personagens fixos, como vocês estão vendo aí na tela, né? O Arlequino, o Brighella, a Colombina, o Pantaleone, o doutor Pigmaleão, né? Pantaleone. Pantaleone. Gente, até eu a Pulcinella, mas é muita coisa no juízo. É muita coisa, é muito então, teatro. Era Pantaleone, tá, gente? Pigmaleão é outra coisa. É outro personagem de outra história. De outra história. De outra história. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, eles tinham uma caracterização própria. Eles usavam sempre as roupas, né, bem parecidas, sempre, mesmo que mudasse de uma companhia para outra, eles mantinham um padrão. Então, vocês estão vendo aí, ó, a Isabela, que é a Innamorate, aqui o Pantalone, ou Pantaleone, e o Brighella, que era um personagem, que era um Zane, né? Que era um personagem pobre. E aí, outros personagens... Na internet não está deixando abrir. Vamos agora para o Teatro de Rua em Recife, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Então, a gente tem aqui alguns grupos que se destacaram no Teatro de Rua em Recife. As Loucas de Pedra Lilás, já falei sobre elas, infelizmente esse grupo, por várias razões, não está mais junto, trabalhando. Tem também o Mamulengo, o Jurubeba, o Te Amo e Companhia, o grupo Cafuringa, e o grupo de teatro de rua Loucos e Oprimidos da Maciel. Esse grupo está em atividade, né? Bem interessante o trabalho desse grupo. Aí vocês estão vendo imagens das meninas, né, das Loucas de Pedra Lilás, em várias atividades nas ruas. Esse grupo era muito atuante e trouxe muitas discussões. Eles trabalhavam com o teatro do oprimido, né, de Augusto Boal, que envolvia o público em discussões. Era um teatro bem engajado, principalmente nas questões relacionadas à violência contra a mulher. Há uma pauta mais feminista mesmo, né? Por elas serem mulheres. E hoje eu trouxe uma proposta de atividade, coisa que eu quase nunca faço, mas hoje eu fiz, né? Que é você pesquisar sobre cada um dos personagens da Comédia dell'arte. Então, cada pessoa, cada estudante pode pesquisar um personagem diferente, né?
E depois juntar uma turma, escolher os personagens que gostou mais e montar uma pecinha. Exato. Né? Pode montar e apresentar na escola, pode filmar e mandar para o Ensine. Ah, essa né? parte eu gostei. Então, essa é a minha sugestão. E aí, Gine, vamos nos despedir? Vamos. Eu vou me despedir com um pedacinho, uma leitura dramática, né, de Morte e Vida Severina. A quem estás carregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede? Dizei que eu saiba, há um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada. É bem bonito. Esse alto ele é todo musicado, né? Feito bem, em ladainhas. Feito em ladainhas. As antigas cantigas, né, do catolicismo. Antigo, muito antigo, gente. E é muito, ainda existe no interior. Pois é, gente. Fica gostinho de quero mais, mas quem sabe a gente volta a esse tema. Tá? Até a próxima aula.